Fala galera, nós nas últimas aulas falamos sobre as etapas do capitalismo. Nós vimos a fase comercial, vimos a fase industrial, a monopolista financeira e a informacional. Agora a gente vai ver outro sistema econômico, que é o sistema socialista, socialismo utópico, socialismo científico, ok? Bora lá? Então vamos começar a falar sobre socialismo. Tá? O socialismo ele surge como uma reação às estruturas sociais e econômicas do capitalismo, com uma divisão de classes. Lembra que no sistema capitalista você tem duas classes bem definidas, o proletário e a burguesia. Uma que é detentora dos meios de produção e a outra que só tem como viver, como sobreviver, né, através da venda da sua força de trabalho, que é o proletariado. Tá? A propriedade privada, lembra que no capitalismo os meios de produção pertencem a particulares, e o lucro, que gera concentração de renda. Tá? Então, além desses aspectos aqui, ele causa grandes desigualdades sociais. E aí muitas pessoas vão estar preocupadas com essas desigualdades provocadas pelo capitalismo. E o socialismo ele vai ser pensado como um sistema econômico alternativo ao capitalismo. Ok? Os primeiros a pensar em uma sociedade alternativa ao capitalismo serão chamados de socialistas utópicos. Por que socialistas utópicos? Esse termo ele vai surgir da obra, esse termo vai surgir da obra Utopia, do Thomas More, lá em 1516. Tá? Ele escreve um livro onde ele vai descrever uma ilha onde não havia desigualdade, que significa algo inalcançável, né? algo que não existe. Tá? E os primeiros pensadores, né, que se destacam são Robert Owen, Charles Fourier, Conde de Saint-Simon, né, que vão acreditar a propriedade privada dos meios de produção todas as injustiças sociais, como, por exemplo, a pobreza, a miséria, que já naquela época, né, era presente. Né? Esses cidadãos, eles viveram no século XVIII, né, ali próximo da Revolução Industrial, então eles percebiam a realidade de desigualdade imposta pelo capitalismo. E aí eles vão buscar, né, uma sociedade mais igualitária. E segundo eles, essa sociedade mais igualitária poderia ser alcançada com a união entre a burguesia e o proletariado, de uma forma pacífica. Os socialistas utópicos serão, por isso, altamente criticados pelos chamados socialistas científicos, que a gente vai ver já já. Né? Por quê? Porque os socialistas científicos colocavam que essa união seria impossível, porque os burgueses jamais abririam mão dos seus privilégios. Ok? Então vamos aos chamados socialistas científicos. Tá? Contexto. Para a gente entender o surgimento do socialista científico, a gente tem que entender o momento que eles viviam. Tá? Final do século XIX, auge da Revolução Industrial. Esse é o momento do surgimento da classe, né, proletária, onde você tem o aumento da miséria, o aumento da pobreza. Lembra que a Revolução Industrial ela trouxe grandes mudanças para o campo, trouxe mudanças para a cidade, para a forma, né, de trabalhar, para as relações de trabalho. Né, o trabalho passa a ser assalariado, né, as condições de trabalho eram péssimas, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. Né, então,
vão surgir pensadores que vão questionar essa realidade social que se vivia nesse momento. O destaque aqui são dois cidadãos, tá? Karl Marx e Friedrich Engels. Okay? O Marx e Engels, como eram conhecidos, né, vão criticar profundamente o sistema capitalista em duas obras. O Capital, onde ele vai fazer uma análise da estrutura do capitalismo e do seu funcionamento, tá? E o Manifesto Comunista, que é um livro que visa conscientizar os trabalhadores das ideologias do marxismo e derrubar a burguesia e estabelecer a ditadura do proletariado. A instalação de uma ditadura do proletariado, né, objetivava modificar o pensamento do trabalhador, do operário, porque geralmente o trabalhador ele tem um pensamento burguês, né? Ele quer se tornar rico para também explorar. Então a ditadura do proletariado iria modificar este pensamento. Então Marx vai tirar suas conclusões e propor um sistema alternativo ao capitalismo, que a gente vai chamar de socialismo. Mas, dentre as críticas que Marx fazia ao capitalismo, né, e as propostas, nós temos as seguintes. Tá? Segundo Marx, o capitalismo privilegia a exploração do homem pelo homem. E essa exploração se dá através da mais-valia, que é o trabalho não pago ao trabalhador. Tá? Lembra que a mais-valia ela é apropriada pelo patrão, pelo burguês, que acumula cada vez mais riqueza com essa exploração. Okay? A acentuação cada vez maior da concentração do capital. Essa é uma das conclusões mais atuais de Marx. Só que você vê a concentração da riqueza a nível mundial hoje. Hoje você tem cerca de 2.153 bilionários que têm mais dinheiro que 4,6 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Quer dizer, um número pequeno de pessoas tem mais dinheiro que mais da metade da população do planeta. Beleza até aqui? Então, Marx continua bastante atual nesse sentido. Marx também previu o fim do capitalismo. Ora, ele dizia assim, assim como ocorreu com o escravismo, com o feudalismo, o capitalismo pode vir a ter fim. E como ter fim do capitalismo? Através de uma revolução armada comandada pelo proletariado, não é isso? Então, bora lá. Então, segundo Marx, né, eu estou dizendo, né, a forma de acabar com o capitalismo seria através da luta de classes. Quais seriam essas classes? Entre o proletariado e a burguesia, uma luta armada, onde o proletariado, né, tomasse o poder, né, tomasse o Estado, né, porque, segundo ele, o Estado ele é burguês. Ao instituir a Revolução Socialista, o que ele faria? Ele transformaria, né, a propriedade privada dos meios de produção em propriedade coletiva. Né? Lembra o que é meios de produção? Meios de produção é tudo aquilo que reproduz o capital, as lojas, as fábricas, as terras. Com a instituição da Revolução Socialista, esses meios de produção agora vão pertencer a quem? Vão pertencer ao Estado. E aí o Estado vai poder distribuir as riquezas de forma igualitária. Com isso, levando ao fim das desigualdades. As desigualdades iriam desaparecer porque agora o Estado iria distribuir as riquezas de forma igualitária. Socialismo e comunismo.
Muita gente confunde o que é socialismo e o que é comunismo. Na verdade, são etapas do processo revolucionário, da tomada de poder pelo proletariado. Okay? Então, a primeira etapa seria o socialismo, que teria as seguintes características. Neste momento, você tem a manutenção do Estado, o Estado continuaria a existir, no entanto, agora não seria mais controlado pela burguesia, e sim pelo proletariado, atendendo aos interesses da população menos favorecida, e não da burguesia. Propriedade estatal dos meios de produção. Como eu te falei, no socialismo, nessa primeira etapa, que todos os meios de produção passam agora a pertencer ao Estado, as terras, as fábricas, as indústrias, tudo agora pertence ao Estado. O Estado vai ter exclusividade na administração dos meios de produção. Outra característica é a permanência, inicialmente, de uma desigualdade que seria superada com o decorrer do tempo a partir da distribuição igualitária da riqueza nas sociedades socialistas. Okay? A segunda etapa, sim, seria o comunismo. Então, não confunda. Uma característica do comunismo seria a extinção do Estado. Como não haveria mais desigualdade, não haveria mais, então, conflito no seio da sociedade e não haveria a necessidade de Estado. Lembra que o Estado ele vai ser criado justamente para garantir o status quo, para garantir a propriedade privada dos meios de produção. A remuneração seria de acordo com as necessidades. Então, todos receberiam salários igualitários, tá? Desde o cara lá que faz a coleta do lixo, o médico, o advogado, o professor, eles teriam remuneração independente da sua profissão. A sua remuneração, ela deveria atender às suas necessidades básicas, como saúde, educação, moradia, lazer, entre outros. Uma outra característica é o fim do consumismo, do desejo de acumular riqueza e propriedade. Isso aqui eu acredito que seja a mais difícil de atingir, a mais, vamos dizer assim, utópica dos socialistas científicos, já que envolve desejos pessoais. Beleza? Então nós vimos socialismo utópico e socialismo científico. Nas próximas aulas nós vamos ver socialismo real. Nós vamos ver que esse socialismo pensado por Karl Marx e Engels, ele nunca foi implantado. O socialismo que ocorreu na União Soviética a partir de 1917, ele vai divergir daquele socialismo pensado por Karl Marx. Por isso ele vai ter a denominação de socialismo real. Ok? Até a próxima. Se cuidem.